O Brasil de 1932 respirava uma atmosfera de sufocamento político sob o governo provisório. As promessas de uma nova Constituição pareciam cada vez mais distantes no horizonte nacional. A indignação paulista transbordou quando as intervenções federais feriram o orgulho do Estado. No centro deste turbilhão, a figura de Bertoldo Klinger emergia como o arquiteto da resistência. Klinger sabia que a diplomacia havia falhado e o clangor das armas era inevitável. O general foi convocado para liderar as forças que desafiariam o poder central de Getúlio Vargas. Milhares de jovens paulistas abandonaram as faculdades e fábricas para se alistarem. O ponto mais crítico da defesa foi identificado rapidamente nos mapas militares: Itararé. Itararé era a porta de entrada natural para as tropas federais vindas do sul do país. Klinger ordenou a mobilização imediata de comboios ferroviários em direção à fronteira. Soldados e voluntários carregavam caixotes de munição para dentro dos vagões metálicos. O general revisava pessoalmente cada detalhe da logística de suprimentos. As mulheres de São Paulo costuravam as fardas e bandeiras com fervor revolucionário. Klinger compreendia que a disparidade numérica entre seus homens e o exército federal era vasta. Ele precisava usar a geografia acidentada de Itararé como uma multiplicadora de forças. As primeiras trincheiras começaram a ser cavadas no solo barrento da região. O som das picaretas batendo na rocha ecoava pelo vale silencioso. Oficiais de inteligência observavam o horizonte através de binóculos pesados. Klinger estabeleceu seu posto de comando em uma pequena fazenda próxima aos trilhos. Linhas de telégrafo foram estendidas às pressas para manter a comunicação com a capital. Cada mensagem recebida trazia notícias da aproximação das colunas inimigas vindas do Paraná. O espírito de sacrifício era palpável entre os jovens que nunca haviam segurado um fuzil. O frio do inverno sulista começava a castigar os homens nas posições avançadas. Sentinelas permaneciam alertas, ouvindo qualquer ruído estranho vindo da mata fechada. Klinger sabia que Itararé não era apenas um ponto geográfico, mas um símbolo de resistência. Caminhões carregados de mantimentos lutavam para atravessar as estradas de lama. O cansaço físico já começava a marcar os rostos dos defensores, antes mesmo do primeiro tiro. A superioridade aérea do governo federal era uma ameaça constante que preocupava o comando. Klinger ordenou o camuflamento das peças de artilharia com galhos e redes. O silêncio da fronteira era uma ilusão que escondia a aproximação de milhares de soldados federais. Bandeiras de São Paulo foram erguidas nos pontos mais altos das colinas defensivas. Klinger inspecionava as tropas, transmitindo uma calma que ele mesmo mal sentia. Mensageiros a cavalo cruzavam os campos levando ordens de última hora para os flancos. A estratégia era clara: retardar o avanço inimigo o máximo possível para permitir reforços. O estoque de munição era limitado e cada projétil deveria ser contado com precisão. Jovens soldados escreviam suas últimas cartas para casa à luz de velas. O general Klinger sabia que a história o julgaria pela sua bravura neste solo. De repente, o som abafado de canhões distantes quebrou o silêncio da noite. O relatório chegou. As vanguardas do exército federal haviam cruzado o rio Itararé. Klinger vestiu seu capote e sacou o revólver, preparando-se para o primeiro embate. Mas o que o general não sabia era que uma traição silenciosa já se movia entre suas próprias fileiras. As sombras nos corredores do quartel-general pareciam sussurrar segredos que o general Klinger ainda não conseguia decifrar. Um mensageiro ofegante rompeu o silêncio da madrugada com notícias alarmantes sobre o avanço das tropas de Getúlio Vargas. O mapa sobre a mesa de Carvalho revelava que as linhas de suprimento estavam perigosamente próximas de serem cortadas. Bertoldo Klinger ajustou seus óculos e ordenou a mobilização imediata das reservas para o setor sul. Fora do comando, o som metálico de baionetas sendo fixadas ecoava por todo o acampamento. Os soldados constitucionalistas preparavam-se para o impacto iminente da artilharia pesada inimiga. O primeiro disparo dos canhões federais rasgou o céu, atingindo as defesas externas com uma força avassaladora.
Sem hesitar, os voluntários paulistas saltaram para dentro das trincheiras lamacentas de Itararé. Klinger observava o campo de batalha através de um binóculo de latão, calculando a trajetória do fogo inimigo. Ele percebeu que o ataque frontal era apenas uma distração para um movimento de flanco mais perigoso. Nas trincheiras, o sargento gritava ordens para que os homens mantivessem a posição a qualquer custo. Balas de metralhadora zumbiam sobre as cabeças dos combatentes como enxames de abelhas furiosas. O cheiro de pólvora e terra úmida impregnava os uniformes rasgados dos jovens soldados. De repente, a infantaria federal emergiu da névoa, avançando em uma carga desenfreada. Os constitucionalistas responderam com uma saraivada de tiros que paralisou momentaneamente o avanço. Klinger ordenou que a bateria de artilharia leve mudasse de posição para cobrir a retirada do flanco direito. O solo tremia sob os pés dos homens enquanto as explosões se tornavam cada vez mais frequentes. Um jovem voluntário tentava recarregar seu fuzil com as mãos trêmulas pelo frio e pelo medo. A liderança de Klinger era o único fio que mantinha a moral das tropas em meio ao caos absoluto. Gritos de socorro vinham das áreas onde as granadas haviam causado mais destruição. O general sabia que a traição mencionada anteriormente estava impedindo a chegada de munição vital. Ele notou que alguns oficiais pareciam evitar seu olhar durante as conferências rápidas no campo. O sol começou a se pôr sobre as colinas de Itararé, tingindo o horizonte de um vermelho sinistro. Nas trincheiras, os homens aproveitavam a breve calmaria para comer rações frias e limpar suas armas. Um oficial de ligação aproximou-se de Klinger com uma carta lacrada que não tinha remetente oficial. Ao ler o conteúdo, o general sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao descobrir a extensão do cerco. "Não retrocederemos um único centímetro", declarou ele para seu estado-maior com voz de trovão. A noite trouxe consigo um silêncio opressor, interrompido apenas pelo estalo ocasional de galhos secos. Klinger ordenou a construção de falsas posições de artilharia para enganar os batedores aéreos do governo. O cansaço físico começava a cobrar seu preço, mas o general recusava-se a dormir mais do que 2 horas por dia. No segundo dia de combate, os federais lançaram um ataque coordenado com tanques de guerra primitivos. Soldados paulistas usaram coquetéis Molotov improvisados para deter o avanço das máquinas de metal. Uma explosão direta atingiu o posto de comunicação, deixando Klinger isolado de suas unidades no norte. Ele teve que cavalgar pessoalmente através do fogo cruzado para entregar as novas ordens de defesa. Ao vê-lo chegar, os homens renovaram suas energias e lançaram um contra-ataque feroz. Klinger percebeu que a resistência em Itararé estava se tornando um símbolo de esperança para toda São Paulo. No entanto, a falta de munição era agora uma crise desesperadora que ameaçava colapsar toda a frente. O general reuniu seus últimos oficiais para planejar uma manobra final de ruptura antes que o cerco se fechasse completamente. Enquanto os planos eram discutidos, um barulho estranho veio de trás das cortinas da tenda de comando. Um espião foi capturado com os planos exatos da retirada que Klinger acabara de desenhar. Mas o rosto do espião era terrivelmente familiar para o general, revelando uma traição vinda do círculo mais íntimo. No momento em que Klinger ia pronunciar o nome do traidor, uma explosão massiva atingiu a tenda, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. A fumaça da explosão se dissipou lentamente, revelando os escombros da tenda de comando. General Bertoldo Klinger emergiu dos destroços com o uniforme coberto por fuligem, mas com o olhar ainda firme. Ele ignorou os estilhaços em seu braço para reorganizar imediatamente os soldados atordoados ao redor. A traição que quase custou sua vida não impediria o cumprimento de seu dever final em Itararé. Nas horas seguintes, o cessar-fogo foi anunciado em toda a frente de batalha paulista. Klinger observou seus homens exaustos que mantiveram a linha contra as forças superiores de Vargas. Historiadores militares destacam que a defesa de Itararé foi uma obra-prima de engenharia e tática defensiva. O general Klinger utilizou o terreno acidentado para compensar a falta de munição e armamento pesado. Apesar do sucesso técnico em campo, a política em São Paulo e no Rio de Janeiro selava o fim do conflito.
Bertoldo Klinger aceitou a responsabilidade total pela rendição para proteger seus subordinados de perseguições. Ele foi levado ao exílio, mantendo uma postura de dignidade que impressionou até seus captores federais. Durante os anos fora do Brasil, Klinger escreveu extensivamente sobre a doutrina militar e a necessidade de profissionalismo. Ele frequentemente revisitava os mapas de Itararé, analisando cada movimento das tropas constitucionalistas. A Batalha de Itararé nunca ocorreu como um grande choque de massas, mas como uma guerra de posição estratégica. A capacidade de Klinger de manter a moral de civis transformados em soldados foi seu maior trunfo. O uso inovador de trens blindados em Itararé mudou a percepção brasileira sobre logística ferroviária em guerra. Contudo, a falta de apoio aéreo adequado limitou as opções de contra-ataque do general. Após o perdão oficial, Klinger retornou ao Brasil para ver o exército que ele ajudou a modernizar. Ele foi recebido com respeito por antigos adversários que reconheciam seu gênio militar. As cicatrizes de 1932 começaram a fechar, dando lugar a uma identidade nacional mais unificada. O general Bertoldo Klinger é hoje estudado nas academias militares como um mestre da defesa elástica. Sua recusa em se render ao desespero durante o cerco de Itararé tornou-se uma lenda regional. Itararé não foi apenas uma batalha, mas o símbolo de uma visão de Brasil que exigia legalidade. Klinger viveu seus últimos anos em paz, cercado por suas memórias e sua vasta biblioteca. Ele nunca se arrependeu de ter lutado por São Paulo, mesmo sabendo dos riscos pessoais. A análise técnica das trincheiras de Itararé revelou uma sofisticação rara para a época na América Latina. O heroísmo de Klinger residia na sua capacidade de transformar limitações em soluções criativas. Muitos dos seus companheiros de armas não voltaram para casa, tornando-se mártires do movimento. A resolução do conflito trouxe uma nova Constituição ao Brasil, validando o sacrifício de 1932. Bertoldo Klinger faleceu deixando um legado de integridade e excelência profissional inabaláveis. Os soldados que serviram sob seu comando em Itararé lembravam-se dele como o general do destino. Sua tática de recuar para vencer permitiu que o exército constitucionalista sobrevivesse por meses a fio. No final de sua vida, ele expressou o desejo de que o Brasil nunca mais vivesse uma guerra civil. A cidade de Itararé hoje guarda os segredos das trincheiras sob o solo coberto de pastagens. O general Bertoldo Klinger permanece como uma figura central na transição para o exército moderno. A análise militar prova que ele obteve o máximo de cada homem sob sua liderança heróica. A história absolveu Klinger de qualquer falha, reconhecendo a impossibilidade de sua missão inicial. O silêncio que hoje impera em Itararé é o testemunho da paz que ele tanto buscou após a luta. Esta é a história de um homem que transformou uma derrota tática em uma vitória moral duradoura. O general Bertoldo Klinger e Itararé estarão para sempre gravados no coração da história militar brasileira.